Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espero. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos, a todos que sempre acompanham e ouvem as nossas pregações. Nesse exato momento eu quero trazer um estudo bíblico explicando para você a representatividade da Sexta-feira da Paixão, a representatividade do Sábado de Aleluia e a representatividade da Páscoa para aqueles que conhecem a palavra. Quero trazer uma explanação bíblica para você, principalmente conhecedor da palavra, e para você que tem alguma dúvida de algumas perguntas, que você, no decorrer dessa mensagem, possa até ter resposta acerca do estudo bíblico que daremos nesse exato momento. Primeiramente, eu convido aos amados irmãos a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante, é o texto que eu quero que os amados irmãos peguem, marquem na sua Bíblia e, além de pegar ou marcar, possa ler e meditar, porque esse texto eu estarei encaixando como base para que você entenda esse tema que a gente estará tratando desse estudo, que é sobre a representatividade da Sexta-feira da Paixão, a representatividade do Sábado de Aleluia e a representatividade do Domingo de Páscoa para o cristão e para você que, quem sabe, quer alguma resposta de alguma dúvida que você esteja atento, certo? Primeiramente, a gente vamos falar sobre a representatividade da Sexta-feira da Paixão. A Sexta-feira da Paixão, de acordo com a Bíblia, trata sobre o sofrimento que Cristo Jesus iria passar. Então, a Sexta-feira da Paixão, que você comemora anualmente, todo ano, durante a Semana Santa, como você chama, representa nada mais e nada menos que o sofrimento que Cristo iria passar. Você sabe que Cristo, antes de passar por todo esse sofrimento, ele subiu para orar. Quando ele subiu para orar, a Bíblia diz que no momento que ele estava orando, as gotas do suor se convertia em sangue praticamente. Mas todas as vezes que Cristo descia para falar com seus discípulos, encontrava os 3 discípulos mais chegados dele, que era Pedro, Tiago e João, dormindo. E no momento que ele encontrava eles dormindo, ele dizia: nenhuma hora podeis velar comigo, traduzido, nenhuma hora podeis orar junto comigo, para que o Pai me prepare para o sofrimento que irei passar. Então a Sexta-feira da Paixão, biblicamente, representa o sofrimento que Cristo iria passar. Ali em Isaías capítulo 53, versículo 1 em diante, vai descrever um pouco do perfil sofrido que Cristo era. Ali em Isaías capítulo 53, versículo 1 em diante, vai descrever um pouco do perfil sofrido que Cristo era. A Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. O castigo que era para ser nosso, meu irmão, ele levou. As chibatadas que era para ser sobre a minha vida, ele tomou. As bofetadas que deram em sua face, que era para mim e para você, ele tomou. Em vez de água, lhe deram vinagre para beber. Segundo a medicina, o vinagre, ele por algum instante amenizava as dores que era causada devido às porradas, às chibatadas que Cristo levava sobre o seu corpo.
E o fator aqui não era o peso da cruz, que pesava aproximadamente de 136 a 139 quilos. Não, o fator aqui não era aquela coroa de espinhos, que aproximadamente continha 72 espinhos sobre aquela coroa. O fator aqui não era a distância percorrida por Cristo para chegar no Gólgota, que traduzido é lugar da caveira ou lugar do sofrimento. Não. A representatividade para você, que eu quero vos trazer para a vossa reflexão, é que Jesus passou tudo isso por mim e por você, para que você tivesse a salvação, para que você fosse livrado da condenação eterna que é para mim e para você. Então, a sexta-feira da paixão representa o sofrimento que Cristo iria passar. A religião prega que para a gente ter os nossos pecados perdoados, tem que fazer um jejum, tem que fazer um sacrifício, mas a Bíblia diz que para ser perdoado, para ser salvo, tem que reconhecer aquilo que Jesus fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Entendemos e até respeitamos o lado da religião, porque somos conscientes e sábios no momento como esse, mas nós temos que estar de acordo com a palavra. Nós temos que estar de acordo não com o ato tradicional, mas com aquilo que está de acordo escrito a palavra. Mas respeitamos, entendemos e respeitamos a fé de cada um. A segunda coisa que eu quero falar para você é sobre o sábado de Aleluia. A gente vai lembrar daquela passagem bíblica, a gente vai lembrar daquele momento, daquela passagem bíblica, que quando Cristo foi morto, na sexta-feira, no sábado, o seu corpo estava no túmulo, estava sepultado, envolto em panos, enrolado em lençóis, como era de costume, quando a pessoa morria, falecia, pegavam aquela determinada pessoa, de acordo com a cultura daquela região, enrolava envolto de alguns panos, embalsamava o corpo, com perfumes, com aromas, e ali colocava naquele determinado lugar, seja numa caverna ou em outra dimensão. E o que foi que aconteceu? As mulheres costumavam, melhor dizendo, a fazer o quê? A ir perfumar. Perfumar o corpo de Cristo. Então, sábado de Aleluia nos lembra desse momento ímpar que a Bíblia relata, dessas mulheres que tinham prazer, dessas mulheres que tinham o prazer de perfumar, de aromatizar o corpo de Cristo Jesus. Porque nós sabemos que depois de 24 horas, de acordo com a ciência, o corpo começa a entrar em estado de putrefação, começa a inchar, começa a trazer um mau cheiro e as pessoas não suportam ficar perto depois de 24 horas, essa é a verdade. E aquela mulher, sabendo disso, aquelas mulheres sabendo disso, ela tinha preocupação, cuidado, meus irmãos, de cuidar, de zelar pelo corpo de Cristo, de passar um aroma suave e agradável, para que o corpo do mestre não ficasse com mau cheiro. Porque o processo científico prega que depois de 24 horas, a ciência diz que o corpo começa a estar em estado de putrefação e depois vai ao de decomposição. Mas o que eu quero dizer para você e lembrar mais uma vez é que Cristo Jesus passou tudo isso por mim e por você, para que a gente tivesse vida e vida com abundância em Cristo Jesus. Mas hoje vai passar, como já começa a partir de amanhã, eu acredito, vai passar muitos filmes,
falando do sofrimento de Cristo, muitos atores vão interpretar os papéis para lembrar o sofrimento, as penitências que Cristo passava e sofreu aqui na terra enquanto viveu. Mas para muitas pessoas, para muita gente, isso aí, mesmo assistindo, ou vendo, ou contemplando, nosso linguajar falando, para muitos aí não tem nenhum significado. Para muitos aí, infelizmente, não tem nenhuma representatividade. Porque na época que estamos vivendo, as pessoas, meus amados irmãos, não estão respeitando mais o ensino bíblico. Agora, por causa dessa pandemia, não vai ter festa. Agora, por causa dessa pandemia, não vai ter aglomerações. Não vai ter ajuntamentos para beber, para fumar ou para farrear. Porque se antigamente, diz os mais antigos, se respeitava muito esse momento para reflexões, mas atualmente as pessoas não respeitavam mais e nem queriam entender ou dar ênfase, crédito ao ensino bíblico. Pelo contrário, fazia festas, badernas, pulava, dançava, farreava e dizia que estava se santificando dessa forma. Mas a Bíblia diz que isso aí não é sacrifício, isso aí é coisa vã. E a Bíblia intitula isso como sacrifício de tolo. Não adianta jejuar, não adianta guardar muitos dias de jejum e não ter uma vida transformada, não ter uma vida liberta, não ter uma vida remida, lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Porque a nossa santidade não é somente hoje, a nossa santidade não é somente amanhã, a nossa santidade não é depois de amanhã, a nossa santidade não é só segunda-feira, a nossa santidade não é terça-feira, a nossa santidade não é quarta-feira somente, a nossa santidade não é quinta, a nossa santidade não é de sexta-feira a 8, a nossa santidade não é desse sábado a 8, não, a nossa santidade diante de Deus deve ser constante dia após dia, porque santidade, traduzido é afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus, do que é pecado. E a Páscoa lembra-nos a morte. Lembra-nos a ressurreição de Cristo. Porque Cristo morreu na sexta e no primeiro dia da semana, que é o domingo, ele ressuscitou. E a Páscoa não é comer ovos, como o comércio ensina. A Páscoa não é fazer jejum, como a tradição ensina. Mas a Páscoa nos lembra a mostrar que Cristo ressuscitou e vive estará para a glória de Deus. São coisas, meus amados, que eu trago para você refletir. O que é a sexta-feira da paixão, o que é sábado de aleluia e o que é domingo de Páscoa. De acordo com a Bíblia. A Bíblia ensina de um jeito, a religião ensina de outro, o lado comercial ensina de outra forma. Mas eu ainda sou cristão, sou servo de Deus. Você, meu irmão, eu acredito que é servo de Deus, firme na palavra. Vamos ficar com o que a Bíblia ensina, viu? Vamos ficar com o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus. Cristo diz, passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não pode passar. E recapitulando o que eu falei para você no começo, eu respeito o pensamento da religião, eu respeito o pensamento do comércio, porque somos éticos, somos sábios, entendemos lado a lado o que cada um pensa, porque estamos em um país democrático de livre liberdade de expressão. Mas eu continuo, você continua, e nós continuaremos com a palavra de Deus, que é a verdade. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Sei que esta palavra é verdadeira,
por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era,